My dear brothers and sisters, my dear friends. During my professional life as an airline pilot, I sometimes had passengers visit the cockpit of my Boeing 747. They ask about the many switches, instruments, systems, and procedures, and how all this technical equipment would help such a huge and beautiful airplane fly. As with all pilots, I enjoyed the fact do fato de eles ficarem impressionados com a aparente complexidade desse avião e imaginarem que tipo de pessoa magnífica e brilhante seria necessária para operá-lo. Nesse ponto de minha história, minha esposa e meus filhos me interromperiam bondosamente para dizer com um piscar de olhos: os pilotos são tão humildes. Aos visitantes da minha cabine, eu explicaria que seria necessário um grande design aerodinâmico, muitos sistemas e programas auxiliares e motores potentes para fazer com que essa máquina voadora fosse capaz de trazer conforto e segurança às pessoas que embarcaram naquele voo. Para simplificar minha explicação, concentrando-me no básico, eu acrescentaria que tudo o que você realmente precisa é um forte empurrão, uma grande força de ascensão e saber o procedimento técnico correto, e as leis da natureza carregariam o 747 e seus passageiros em segurança através de continentes e oceanos, sobre montanhas e perigosas tempestades até o seu destino. Nos últimos anos, tenho visto muitas vezes que ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias leva-nos a fazer perguntas similares. Quais são os princípios básicos, fundamentais de nossa condição de membros da Igreja no Reino de Deus na Terra? No final, o que realmente nos carregará em tempos de grande necessidade ao nosso destino eterno desejado? A Igreja, com toda a sua estrutura organizacional e seus programas, oferece muitas atividades importantes para seus membros, com o propósito de ajudar as famílias e os indivíduos a servirem a Deus e uns aos outros. Às vezes, contudo, pode parecer que esses programas e atividades estão mais próximos do centro de nosso coração e alma do que a essência das doutrinas e princípios do Evangelho. Procedimentos, programas, normas administrativas e padrões de organização são úteis para nosso progresso espiritual aqui na Terra, mas não devemos esquecer de que eles estão sujeitos a mudanças. Em contrapartida, a essência do Evangelho, a doutrina e os princípios nunca mudarão. Viver de acordo com os princípios básicos do Evangelho trarão poder, força e autoconfiança espiritual na vida dos santos dos últimos dias. A fé é um princípio de tamanho poder. Precisamos dessa fonte de poder em nossa vida. Deus opera com poder, mas este geralmente é exercido em resposta à nossa fé. A fé sem obras é morta. Deus trabalha de acordo com a fé de seus filhos. O profeta Joseph explicou: eu lhes ensino princípios corretos e eles governam a si mesmos. Para mim, esse ensinamento é magnificamente direto. Ao nos esforçarmos para entender, interiorizar e viver os princípios corretos do Evangelho, nós nos tornaremos mais autossuficientes na parte espiritual. O princípio da autossuficiência espiritual vem de uma doutrina fundamental da Igreja, de que Deus nos deu o livre-arbítrio. Acredito que o arbítrio moral é um dos maiores dons que Deus concedeu a seus filhos depois da própria vida. Quando estudo e pondero sobre o arbítrio moral e suas consequências eternas, percebo que somos verdadeiramente filhos de Deus e, portanto, devemos agir de acordo. Esse entendimento também me faz lembrar de que, como membros de a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, somos parte de uma grande família mundial de santos. A estrutura organizacional da Igreja permite uma grande flexibilidade de acordo com o tamanho, o padrão de crescimento e as necessidades de nossas congregações. Existe o programa básico para a unidade com uma estrutura muito simples e menos reuniões.
Também temos alas maiores, com grandes recursos para servirmos uns aos outros. Todas as formas foram criadas dentro de programas inspirados da Igreja para ajudar os membros a vir a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Todas essas variadas opções são iguais em valor divino porque a doutrina do Evangelho restaurado de Jesus Cristo é o mesmo em cada unidade. Testifico como apóstolo do Senhor Jesus Cristo que ele vive, de que este Evangelho é verdadeiro e oferece as respostas para todos os desafios pessoais e coletivos que os filhos de Deus têm nesta terra hoje. Neste verão, minha esposa e eu visitamos membros da igreja em muitos países por toda a Europa. Em algumas partes da Europa, a igreja existe há muitos anos, desde 1837. Há uma grande herança de membros fiéis na Europa. Atualmente, temos mais de 400 mil membros nesse continente. Ao olharmos todas as gerações que migraram da Europa para a América durante os séculos 19 e 20, esse número total poderia ser facilmente multiplicado algumas vezes. Por que tantos membros fiéis deixaram seu país de origem nos primeiros anos da igreja? Podemos citar muitas razões: para escapar da perseguição, para ajudar a edificar a igreja na América, para melhorar suas condições econômicas, para ficar mais perto de um templo, e muito mais. A Europa ainda sente a consequência desse êxodo, mas a força proveniente de várias gerações de membros fiéis da igreja está tornando-se mais visível. Vemos mais rapazes, moças e casais idosos servindo numa missão para o Senhor. Vemos mais casamentos no templo. Vemos mais confiança e coragem nos membros de pregar o Evangelho restaurado. Entre os povos da Europa e muitas outras partes do mundo, há um vazio espiritual causado pela falta dos ensinamentos verdadeiros de Cristo. Este vácuo pode e será preenchido com a mensagem do Evangelho restaurado à medida que esses membros maravilhosos viverem e proclamarem este Evangelho com mais coragem e fé. Com a expansão da igreja na Europa, há países hoje em que a igreja existe há menos de 15 anos. Conversei com o presidente de missão que está servindo em sua terra natal, a Rússia, que é membro há apenas 7 anos. Ele me disse: no mesmo mês em que fui batizado, fui chamado como presidente de ramo. Será que ele se sentiu sobrecarregado vez ou outra? Claro que sim. Será que ele tentou implementar o programa completo da igreja? Felizmente não. Como ele cresceu e se fortaleceu tanto numa congregação tão pequena em tão pouco tempo? Ele explicou: eu sabia, com toda a minha alma, que a igreja era verdadeira. A doutrina do Evangelho encheu minha mente e meu coração. Quando nos filiamos à igreja, sentimos-nos parte de uma família. Sentimos aconchego, confiança e amor. Éramos só poucas pessoas, mas todos nós tentávamos seguir o Salvador. Eles deram apoio uns aos outros, fizeram o melhor que podiam e sabiam que a igreja era verdadeira. Não foi a organização que o atraiu, mas a luz do Evangelho. E essa luz fortaleceu esses membros fiéis. Em muitos países, a igreja ainda está começando e a situação organizacional às vezes está longe de ser perfeita. Contudo, os membros podem ter um testemunho perfeito da verdade em seu coração. À medida que os membros ficarem em seu país e edificarem a igreja, apesar dos problemas econômicos e das adversidades, as gerações futuras serão gratas a esses corajosos pioneiros modernos. Eles aceitaram o carinhoso convite da primeira presidência, feito em 1999, que dizia: em nossos dias, o Senhor considerou necessário prover as bênçãos do Evangelho, incluindo um número maior de templos em muitas partes do mundo. Portanto, desejamos reiterar o conselho dado há muito tempo aos membros da igreja
de que permaneçam em sua terra natal, em vez de imigrarem para os Estados Unidos. A experiência demonstra que as pessoas que se mudam quando os membros de todo o mundo permanecerem em sua terra natal, trabalhando para edificar a igreja em seu próprio país, recebem grandes bênçãos pessoais e a igreja será abençoada coletivamente. Temos de tomar o cuidado para que o nosso testemunho não esteja centralizado na dimensão social da comunidade da igreja, ou nas maravilhosas atividades, programas e organizações de nossas alas e estacas. Todas essas coisas são importantes e vantajosas, mas não bastam. Nem mesmo as amizades são suficientes. Nós reconhecemos que estamos vivendo em uma época de tumulto, desastres e guerra. Nós e muitos outros sentimos tremendamente a grande necessidade de uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira, quando for derramada sem mistura sobre toda a terra. Como encontramos um lugar de segurança como esse? O profeta de Deus, presidente Gordon B. Hinckley, ensinou: nossa segurança repousa na virtude de nossa vida. Nossa força reside em nossa retidão. Recordem comigo como Jesus Cristo instruiu seus apóstolos, clara e diretamente, no começo de seu ministério mortal. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse também foi o começo do ministério dos 12 apóstolos, e suponho que eles se sentiram inadequados, assim como eu, que também fui chamado para essa obra sagrada. Mas acho que aqui o próprio Salvador nos ensina uma lição sobre a doutrina básica e as prioridades da vida. Individualmente, precisamos segui-lo. E se assim fizermos, o Salvador nos abençoará além de nossa própria capacidade de nos tornarmos o que Ele deseja que sejamos. Seguir Cristo é tornar-se mais semelhante a Ele, é aprender com seu caráter. Como filhos espirituais do Pai Celestial, temos realmente o potencial de incorporar qualidades divinas em nossa vida e caráter. O Salvador nos convida a aprender seu Evangelho, vivendo seus ensinamentos. Segui-lo é aplicar princípios corretos e depois testificar a nós mesmos a respeito das bênçãos que recebemos. Esse processo é muito complexo e bastante simples ao mesmo tempo. Os profetas antigos e modernos descreveram-no em 3 palavras: guardem os mandamentos. Nada mais, nada menos. Desenvolver qualidades cristãs em nossa vida não é uma tarefa fácil, especialmente quando deixamos de lidar com situações abstratas e começamos a encarar a vida real. O teste consiste em praticar o que proclamamos. Podemos verificar nosso progresso quando essas qualidades cristãs precisam tornar-se visíveis em nossa vida, como marido ou esposa, pai ou mãe, filho ou filha, em nossas amizades, no trabalho, nos negócios e no lazer. Podemos reconhecer nosso crescimento, assim também como as pessoas ao nosso redor, quando gradualmente agimos em toda a santidade diante dele. As Escrituras descrevem várias qualidades divinas que precisamos desenvolver durante o curso de nossa vida. Isso inclui conhecimento e humildade, caridade e amor, obediência e diligência, fé e esperança. Essas qualidades de caráter independem da situação organizacional de nossa unidade da igreja, ou de nossa condição econômica, de nossa situação familiar, cultura, raça ou idioma. As qualidades divinas são dádivas de Deus. Elas não podem ser desenvolvidas sem sua ajuda. A ajuda de que todos nós precisamos é concedida gratuitamente, por intermédio da expiação de Jesus Cristo. Ter fé em Jesus Cristo e em sua expiação significa contar plenamente com Ele, confiar em seu poder, inteligência e amor infinitos. As qualidades divinas surgem em nossa vida quando exercitamos nosso arbítrio
de maneira correta. A fé em Jesus Cristo conduz à ação. Quando temos fé em Cristo, confiamos no Senhor o bastante para cumprir seus mandamentos, mesmo que não compreendamos completamente as razões por que eles existem. Ao buscarmos ser mais semelhantes ao Salvador, precisamos reavaliar regularmente nossa vida e confiar, pelo caminho do verdadeiro arrependimento, nos méritos de Jesus Cristo e nas bênçãos da expiação. Desenvolver qualidades cristãs pode ser um processo doloroso. Precisamos estar prontos para aceitar orientação e correção do Senhor e de seus servos ungidos. Essa conferência mundial, com sua música e seus discursos, oferece força espiritual, orientação e bênçãos do alto. É o momento no qual a voz da inspiração e da revelação pessoal trará paz para a nossa alma e nos ensinará como nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Essa voz será doce como a de um amigo querido e preencherá a nossa alma quando nosso coração estiver suficientemente contrito. Ao nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador, teremos mais capacidade de abundar em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deixaremos as coisas deste mundo e buscaremos as coisas de um melhor. Isso me faz lembrar a analogia aerodinâmica que mencionei no começo. Falei sobre concentrar-se no básico. As qualidades divinas são a base. Elas são os princípios fundamentais que criam o vento debaixo das asas. Quando desenvolvemos qualidades cristãs em nossa própria vida, passo a passo, elas nos sustentarão como sobre asas de águias. Nossa fé em Jesus Cristo nos dará poder e um grande empurrão. Nossa esperança inabalável e ativa será uma poderosa força de ascensão. Tanto a fé como a esperança nos levarão sobre oceanos de tentações e montanhas de aflições e nos trarão em segurança de volta ao nosso lar e destino eternos. Disso testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém.